No vídeo anterior nós vimos como a nossa razão ela consegue provar a existência de Deus. Como é possível alcançar a existência de Deus apenas usando a razão. Lógico, nós não provamos a existência de Deus no vídeo anterior, porque é um tema muito complexo para você tentar resumir em 15 minutos. Mais ou menos nós tentamos mostrar que sim, existem provas de que Deus existe, e elas são obtidas por meio da inteligência. Neste vídeo nós vamos ver a introdução de como o Deus que se revelou ao patriarca Abraão e aos seus descendentes, como este Deus corresponde exatamente ao Deus que nós conseguimos descobrir que existe por meio da nossa inteligência. Então, irmãos, no vídeo anterior nós vimos que através da nossa inteligência a gente consegue descobrir que Deus existe. Então, fazendo uso da razão, por meio de raciocínios filosóficos, a gente consegue descobrir que existe um ser superior e que este ser, portanto, é aquilo que nós chamamos de Deus. Lógico, como eu disse, a gente não conseguiu demonstrar no vídeo anterior porque é um período muito curto, mas essa é uma das novidades que eu anuncio agora. Os próximos vídeos serão uma série de vídeos onde eu vou tentar, dentro das minhas possibilidades, né, de acordo com o meu linguajar, que é um linguajar mais simples, né, para pessoas mais simples conseguirem entender, eu vou tentar demonstrar ou eu vou tentar apresentar essas provas da existência de Deus. Então vão ser vários vídeos aí, em cada vídeo vai ter um pouquinho de cada uma dessas provas para que a gente sim chegue à conclusão de que Deus existe. Agora, neste vídeo eu também vou comentar rapidamente sobre como o Deus que se revelou a Abraão e aos seus descendentes, né, no caso o povo hebreu, o povo que se forma da descendência de Abraão, como este Deus que se revela, ele corresponde exatamente e perfeitamente ao Deus que a gente descobre pelo uso da razão. Então, pela razão, a gente descobre que Deus existe, e inclusive descobrimos algumas características dele. Agora, o Deus que se revela a Abraão, ele revela aquilo que a nossa razão pura e simplesmente não consegue chegar, mas tudo o que ele se revela encaixa exatamente com aquilo que nós descobrimos pela razão. Isso pode parecer contraditório, mas é justamente o contrário. Não tem como o Deus que se revela a Abraão ser verdadeiro e contradizer aquilo que nós descobrimos com a razão. Muito pelo contrário. Quando uma coisa completa a outra, a gente percebe que trata-se então da verdade, porque a verdade ela não se contradiz. O que é verdadeiro vai sempre coincidir, vai sempre se conciliar com o que é verdadeiro. Tá, falando rapidamente sobre isso de que um Deus que se revela a Abraão e aos seus descendentes é o Deus verdadeiro que nós descobrimos pelo uso da razão. Primeiro a gente vai entender como, ou quando, ou onde este Deus se revela. Todo mundo já deve ter ouvido falar da história, né, do patriarca Abraão. Então essa história, para nós entendermos melhor, onde ela é contada, ou como ela se faz conhecer para nós simples mortais aí. Bom, essa história ela está escrita no livro do Gênesis, né? Então, o que é o livro do Gênesis? Gênesis significa origens, ou seja, as origens, né, da humanidade, as origens da criação, as origens do mundo. Bom, este livro ele foi escrito por Moisés, né, um dos antigos patriarcas também, né? Então Moisés, um hebreu, conhecido como talvez o libertador, né, do povo hebreu, porque nós veremos em outro momento, né, o libertador, aquele que libertou o povo hebreu do cativeiro no Egito, mas isso é uma história que a gente vê mais para frente. Moisés escreveu este livro, o livro do Gênesis, portanto foi revelado a Moisés as origens. Moisés escreveu este livro, que é o primeiro livro daquilo que nós chamamos de Pentateuco. O que é Pentateuco? Pentateuco são os 5 primeiros livros que hoje nós encontramos na Bíblia. Então são 5 livros que foram escritos por Moisés e por isso formam o Pentateuco. Penta, né, que significa 5, é penta! Em grego, e teuco, que significaria rolo, né? Então seriam os 5 rolos, né? Os 5 livros em formatos de rolos, né? Afinal, esse tipo de livro que a gente tem hoje em dia, compilado assim, de páginas que a gente consegue folhear, isso não existia, né? Então os livros eles eram escritos em grandes rolos, né? Quanto maior o livro, maior seria o rolo. Então os 5 rolos, o Pentateuco,
estes seriam os 5 primeiros livros escritos por Moisés e contam as origens. O primeiro livro, né, Gênesis, Origens, conta a origem do mundo, da criação e como Deus se revela ao patriarca Abraão. Estou contando rapidamente aí para quem desconhece a história de Abraão. A coisa é bem simples. Abraão seria um homem nômade, né? No caso, aquelas pessoas que não têm uma residência fixa, mas que teria nascido ali na região de Ur dos Caldeus, que seria uma região, a região da antiga Caldeia, posteriormente a Síria, né? Região da Síria, hoje mais ou menos seria o território do Iraque, né? Em alguma região ali do Iraque. Bom, e Abraão, ele era um homem nômade, porém um homem justo, né, temente à lei natural, vamos dizer assim, temente aquilo que ele considerava como regra de conduta, ao que é certo, né? Então ele buscava sempre agir da maneira correta, e isso foi observado por este Deus que se revelou a Abraão como o Deus criador, o Deus único, aquele Deus que era responsável pela criação do universo. E este Deus fez uma promessa, né, um pacto com Abraão, onde Abraão, sendo fiel a este Deus concederia a Abraão uma grande descendência. Tem toda uma história muito bela aí por trás disso, mas que eu vou pular, né, só para a gente entender melhor. A descendência de Abraão foi crescendo e se formou, então, aquilo que nós chamamos de povo hebreu. Pois bem, este Deus, ele continuou se revelando a este povo em determinados momentos e para determinadas pessoas. Então, este Deus, ele manteve uma relação de fidelidade com o povo hebreu. O povo hebreu deveria ser o sinal deste Deus num mundo que, como nós vimos, ele era politeísta. Então, Abraão que introduziu o monoteísmo, né, a crença num único Deus. Lógico, tem alguns registros, né, de alguns momentos da história da humanidade onde houve um monoteísmo, né, uma crença num único Deus, mas a crença no único Deus fundamentada, estabelecida, transmitida e vivenciada por um povo, a gente encontra aí com o povo hebreu. Muito bem, então este Deus, ele permaneceu lado a lado aí com o povo hebreu, se revelando cada vez mais, né, revelando um pouco mais de si a cada momento ao povo hebreu. Isso se deu sobretudo com Moisés. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. As revelações que este Deus único faz a Moisés são muito importantes. Então, basicamente é isso. O Deus que se revela e caminha lado a lado com o povo hebreu, ele cada vez mais revela de si aquilo que é confirmado pelo uso da razão. Então, as revelações que ele faz, elas não contradizem, né, aquilo que a gente consegue descobrir com a razão. Muito pelo contrário, elas explicam, né? Então elas preenchem aquilo que falta com as nossas descobertas através da razão, né, da filosofia. Então este Deus, ele se mostra o Deus verdadeiro. E é isso que a gente vai ver nos próximos vídeos aí. Eu pretendo, dentro das minhas dificuldades, mas eu vou tentar ao máximo conseguir passar para vocês um pouquinho daquelas que são as provas da existência de Deus, que, como nós vimos, foram descobertas, vamos dizer assim, foram desenvolvidas sobretudo por Aristóteles, mas que foram aperfeiçoadas, né, foram aprofundadas por São Tomás de Aquino. E a gente vai tentar fazer essa relação das provas da existência de Deus com a revelação do próprio Deus ao povo hebreu, certo? Mas uma novidade que eu tenho aí para falar para vocês é que, como eu estou fazendo um vídeo em português e um vídeo em espanhol, eu decidi criar um canal em espanhol, para que não fique bagunçado, não fique misturado. Isso foi sugestão, inclusive, de uma pessoa que assistiu aí aos meus vídeos e que deu essa sugestão de criar um canal só com vídeos em espanhol, para não misturar as coisas. Então, se você quiser conhecer esse canal, tá aí o link logo acima, é o canal Catholic Cholo em Espanhol. Certo, hermanos? Então é isso. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe, dê um like aí, ative as notificações, se inscreva no nosso canal, faça com que este canal cresça e que a gente consiga transmitir a mensagem aí a mais pessoas, certo? Você está no canal Catholic Cholo e que viva Cristo Rei!